Starley. Nós estamos felizes em te receber aqui, meu amigo, para você ministrar a palavra do Senhor. E eu tenho convicção no meu coração de que Deus vai falar a nós, através de você como instrumento. Eu amo a sua vida, amo a sua casa, e você é uma inspiração para nós. Muito obrigado por ter atendido esse convite. Vamos aplaudir Jesus pela vida do pastor Arnold. Deus abençoe. É contigo, pastor. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes nessa noite? Quantos têm motivos para louvar ao Senhor? Lembrando que mesmo que nós não tivéssemos motivo, deveríamos louvar do mesmo jeito. Amém? Deus abençoe ao nosso líder, pastor Bira. Deus abençoe sua vida poderosamente. Muito obrigado pela oportunidade de estar retornando aqui. Essa juventude maravilhosa. Deus abençoe vocês poderosamente. Eu tenho muitos amigos aqui, né? Eu vi o Altilherme ali. Tá comigo a minha esposa. Minha filha, elas estão ali atrás. Levanta as mãos. Isso. Tá ali dois amigos meus, pregadores, Josué e o Gerson. Levanta as mãos. Isso, inclusive estão solteiros. Tá não, Josué? Tá não, Josué tá dizendo que não, é mentira de Satanás. Tá comigo meu irmão Vinícius. Não sei onde ele está. Ele está lá fora, está preparando os materiais. Amém? E o mais importante, irmãos, está conosco o Espírito Santo de Deus. Amém? Queridos, Daniel capítulo de número 1. Quero convidar a você a abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo de número 1, o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Daniel capítulo de número 1, o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Eu quero falar que Deus intervém através das suas ações e vamos observar como Deus interviu na vida de alguns jovens. Daniel capítulo de número 1, versículo de número 2. Diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do seu Deus. Amém? Pode se sentar. Queridos, é bem verdade que nas páginas da Bíblia muitas lições vão nos surpreender, sem sombra de dúvidas. Não é segredo para todos nós que nós gostamos de folhear as páginas da Bíblia, estudar, examiná-la, que Deus levantou para si um povo, uma nação, a nação de Israel. A nação de Israel é uma terra pequena, mais ou menos no estado do Pernambuco, mas é uma nação dentre qual o Senhor levantou. Logo, a forma com que Deus governava, dirigia essa nação, ela é chamada por nós de teocracia. Era Deus quem dirigia de uma forma direta essa nação e essa civilização. Porém, houve um momento onde essa nação, a nação de Israel, começou a pedir a Deus para que Deus lhe desse reis. Também não é segredo para ninguém que o primeiro rei da nação de Israel foi Saul. Logo em seguida nós vamos ter Davi. Por alguns dias nós vamos ter dos filhos de Saul. Logo após nós vamos ter de Davi, nós vamos ter Salomão. A Bíblia Sagrada vai dizer que vai haver um cisma, uma divisão, e o reinado de Salomão
vai simplesmente se repartir em Reino do Norte e em Reino do Sul. Reino do Norte vai ter 10 tribos e Reino do Sul vão ter 2. Poucos foram os reis do Reino do Sul que agradaram ao Senhor e honraram ao nome do Senhor nosso Deus. Porém, dos 19 reis de Israel, necessariamente no Reino do Norte, os 19 fizeram aquilo que era mal ao Senhor. Um deles, a Bíblia Sagrada vai dizer que vai receber profecias, e essas profecias vieram pela boca de um profeta chamado Jeremias, que dizia: Deus vai entregar a nação dele, o povo dele, nas mãos da Babilônia. Como tudo que profeta profetiza acontece, como tudo que homem de Deus e mulher de Deus fala acaba se cumprindo, de fato, se cumpriu a profecia do profeta Jeremias. Um homem que liderava a maior potência da época, chamado de Nabucodonosor, vai simplesmente cercar a nação de Israel e eles vão invadir. Por 3 vezes eles vão fazer isso. Da primeira vez, eles simplesmente Nabucodonosor vai entrar e vai escolher jovens. E o engraçado é que a Bíblia vai apresentar uma forma muito clara de como Nabucodonosor e a Babilônia trabalhava. Eles trabalhavam de uma forma como não trabalhavam os outros reinos. Os outros reinos, quando iam sitiar, os outros reinos, quando eles iam dominar a nação de Israel, eles simplesmente dominavam e os matavam. A Babilônia não. A Babilônia resolveu selecionar o que há de melhor. A Babilônia resolveu escolher o que há de primícias dos judeus e simplesmente vão pegar esses jovens e vão começar a pedir e a ordenar para que esses jovens trabalhassem para o cativeiro babilônico. Starley, a Bíblia vai apresentar quais eram os critérios que a Babilônia exigia? Sim, a Bíblia vai dizer em Daniel capítulo de número 1, o versículo de número 4, que a Babilônia e Nabucodonosor queriam jovens que não houvesse defeito algum, jovens que eram formosos de aparência, jovens que eram instruídos em toda sabedoria, jovens que fossem sábios em ciências, entendidos no conhecimento. E aqui tem um detalhe que chama a minha atenção. Uma das exigências da Babilônia era jovens que tivessem habilidade para viver e para conviver no palácio de Nabucodonosor. Você vai observar que a Babilônia ela começou a instaurar uma espécie de um decreto, aonde jovens que desfrutavam de aparência física, jovens que desfrutavam da capacidade de falar vários idiomas, jovens que desfrutavam da capacidade de ter sangue real e que consequentemente tivesse etiqueta para conviver no Império Babilônico, esses eles valorizavam. E escute bem o que eu vou lhe dizer: Satanás, através desse sistema que nós estamos vivendo, é ele quem continua controlando, como de fato controlou a Babilônia. Satanás até hoje valoriza as pessoas, não é porque elas são, mas Satanás valoriza a pessoa pelo que elas têm e pelo que Satanás pode arrancar da vida dessas pessoas. O cativeiro babilônico, de fato ele acabou, mas aquele que estava por detrás do cativeiro babilônico, ele é chamado de Satanás. E acredite você ou não, lá em Apocalipse, ele é chamado de dragão, devido a 3 características: habilidade, sagacidade e força. Acredite você ou não, creia você ou não, Satanás é ágil, Satanás é veloz e Satanás é sagaz. Satanás ama simplesmente recrutar jovens, e ele ama pegar
todas as habilidades que jovens tenham, seja aparências físicas, seja capacidade intelectual, para simplesmente usufruir, e depois que usar, abusar, Satanás ama jogar fora. É por isso que eu quero dizer algo para você aqui nessa noite. Eu não sei quem você é, não sei basicamente no que você é formado, ou no que você está se formando. Eu não sei quais são as suas habilidades e por que, por exemplo, as pessoas podem te seguir em redes sociais. Mas aconteça o que acontecer, existe um império satânico, e é Satanás quem está o dominando e o está governando. E ele vai tentar arrancar de você aquilo que você possa dar de melhor para ele. Mas não se esqueça do que eu vou lhe dizer: Jesus trabalha na contramão da lógica. Embora Satanás valorize as pessoas, não é pelo que elas são, mas é pelo que elas têm. Eu quero dizer para você, e não importa quem você seja, que Jesus, ele te ama independente da sua aparência física. Que Jesus, ele te ama independente das suas habilidades. Sabe por quê? Porque ao contrário de Satanás, Jesus não te valoriza, não é por aquilo que você pode dar, mas Jesus te valoriza por aquilo a quem você é. E você é uma pessoa que ele foi escolhido, que ele escolheu você, ele selecionou você. Foi ele quem disse em João capítulo 15, verso 16: não foi vós quem escolhestes a mim, mas fui eu quem escolhi a vós, para que vocês vão e deem frutos. Não importa se os homens te amam ou não, não importa se sua mãe te valorizou ou não, não importa se o mundo te valorizou ou não. Jesus, a maior prova que ele te valorizou é porque você está sentado nessa noite com a oportunidade de erguer as mãos e glorificar ao nome do Senhor que fez os céus e a terra. E a prova disso é que ele foi na cruz do Calvário por mim e por você. Ele derramou sangue por mim e por você, e estamos aqui para o louvor e para a glória do nome dele. Quantos podem levantar a mão e glorificar a Deus? Ele fez isso. Mas a grande questão que eu quero que você entenda é que mesmo assim, embora Jesus carregou 120 quilos nas suas costas e andou por 20 quadras de Jerusalém, embora ele tenha passado pelo critério da crucificação, nós continuamos instaurados no meio do cativeiro babilônico. E é igual diz para os senhores, acredite vocês ou não, Nabucodonosor se levantou, como ele também foi embora, mas o sistema mundano ainda continua trabalhando da mesma forma. Por exemplo, João vai dizer na sua carta que o mundo já é do maligno. Essa expressão na gramática grega refere à tese de que o sistema mundano está no colo de Satanás. E acredite você ou não, Nabucodonosor vai trabalhar com duas formas para os jovens qual Deus escolheu, para os jovens a qual Deus selecionou. Que Nabucodonosor, na pessoa de Satanás, continua trabalhando até os dias de hoje. E é por isso que eu queria que você conferisse comigo na Bíblia o que eu vou ler em Daniel, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 5, que nós vamos falar da primeira estratégia com que Nabucodonosor fez para tentar minar a fé e a esperança dos jovens que confiavam e professavam em Deus. Escute só, diz assim: e o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. A ideia é bem clara: do que Nabucodonosor se alimentava, os jovens iriam comer. Do que Nabucodonosor bebia, os jovens, levantados por Deus, que eram Daniel e seus amigos, deveriam beber. Do que os jovens ingeriam, eles deveriam, do que Nabucodonosor ingeria, ele queria que os jovens ingerissem. A ideia é bem simples. O texto vai nos apresentar a seguinte regra: o cativeiro babilônico sempre tentou mudar a alimentação dos jovens. Escute bem o que eu vou lhe dizer: Satanás vai sempre tentar trabalhar com a tese de que você deve mudar a sua alimentação. Por muitas das vezes eu ouvi pais que olhavam para mim e perguntavam para camaradas igual eu, igual o pastor Johnny Júnior, que por algum tempo serviu aqui vocês, e hoje é pastor de igrejas, para que nós conversássemos com jovens que tinham a vida toda sido crentes, mas que entraram para universidades, e dependendo do curso que eles faziam, eles estavam aderindo ao ateísmo. Cursos igual psicologia,
cursos igual biologia e filosofia, mudam a cabeça de jovens, e é incrível como o sistema mundano está por detrás disso. Segundo, as estatísticas têm mostrado, Bira, que tem muitos filhos de obreiros aderindo ao ateísmo, mostrando que a Babilônia está trabalhando até hoje para mudar a sua alimentação. Acredite no que eu vou lhe dizer. Falei isso um dia para o nosso coordenador do nosso mega evento, que é o Mabego. Eu acredito mais em eventos aonde eu tenho oportunidade de falar para poucas pessoas, aonde eu te oriento, te ouço e converso com você, e aí você consegue colocar para fora aquilo que o sistema mundano está fazendo com que você se alimente, do que eventos de grande multidão. Sabe por quê? Porque quando eu prego, simplesmente você vai embora e nós não falamos mais. Mas a pergunta é: o que Satanás tem feito e tem dado para a nossa juventude? Sabe o que acontece? Nós temos dificuldades de ensinarmos palavra da boa, teologia pentecostal clássica. O problema é que quando você vai para a escola, o seu professor de biologia é o cara para explicar a teoria de Darwin, e acaba que nós nos tornamos presas fáceis. O sistema mundano está atrás disso, e a pergunta é: se através dessas ideologias estranhas Satanás tem agido, qual é o alimento que Deus determinou para os jovens, ainda que estejam em cativeiro babilônico, ainda que estejam no sistema mundano? Resposta, palavra de Deus. Hebreus capítulo 4 verso 12 vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer alguma espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e ele é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Amigo, aonde a minha palavra não vai, aonde a palavra do Guilherme não vai, aonde a palavra do Bira não vai, a palavra de Deus vai. Levante suas duas mãos aos céus, acredite. Antes de eu vir para cá, eu estava num monte de oração e eu estava orando por vocês. E eu convido você a abrir seu coração, porque a Shekinah de Deus está se aproximando dessa igreja nessa noite. E acredite você ou não, enquanto eu pregar a palavra de Deus, vai chegar um momento que a palavra vai arrancar toda a ingerência babilônica. Quantos acreditam que o Espírito Santo está no meio de nós, mais perto do que as nossas próprias vestes? Abaixe sua mão e diga glória a Deus. A pergunta que fica é: o que está acontecendo no finalizar das contas? Resultado: pouca palavra e muito alimento babilônico, pouca teologia e muita ideologia estranha e complexa. O que Deus ordenou? Lermos a sua palavra? Não, Ele ordenou mais. Se você perguntar para mim qual é o testemunho que a Bíblia diz de si mesma, eu vou te dizer: a Bíblia não ordena com que você a leia, a Bíblia ordena com que você examine. Examinai, pois, as Escrituras, pois é elas quem testificam de mim. A Bíblia não ordena que você a leia, a Bíblia ordena com que você medite. E na tua palavra meditarei de dia e de noite. Depois, eu quero falar algo aqui que eu não quero que você se esqueça. Eu vou usar um argumento científico para mostrar para você o poder da Bíblia. Olha só, o SEB, que é o Centro de Engajamento Bíblico, o Instituto Teológico Norte-Americano, vai mostrar e vão fazer um teste, que eu vou falar que é empírico. Vão fazer um teste sobre o que aconteceu com jovens, homens e mulheres, que leram, estudaram, meditaram e examinaram a Bíblia 4 vezes por semana. E qual que eram as consequências que ler a Bíblia uma vez por semana gerou no cérebro desses jovens? Se você estiver me ouvindo, diga amém. Se você estiver me ouvindo, diga glória a Deus. Que bom. Efeitos da comida dos céus na vida de jovens. Primeiro, olha só o que eu quero que você entenda. A solidão caiu 30% com os jovens que estudavam a Bíblia 4 vezes por semana.
Escute bem o que eu vou lhe dizer. Tem vezes que você está aqui no meio de uma juventude abençoada, bonita, mas só quando você, minha filha, está dentro do seu quarto, aonde Deus parece estar longe e o travesseiro esteja perto, só você sabe o que acontece quando o sentimento de solidão te abraça. Os altos índices de depressão têm nos simplesmente confrontado. E a pergunta que fica é: qual é o principal remédio da solidão? Resposta: palavra de Deus. Escute só. Quando você lê a Bíblia, você vai perceber que teve homens igual a Elias que tiveram momentos de solidão. Jesus teve momentos de solidão. Davi teve momentos de solidão. Vez ou outra vamos passar por isso. Agora aconteça o que acontecer nos dias de trevas, Jesus está com você, porque Ele proporciona os dias da luz. No dia que você está em pé, Ele está com você. Mas Ele está com você quando estiver caído. A palavra de Deus revigora a sua fé, revigora as suas forças e faz você acreditar. Hoje eu estou só, mas tem um Deus no céu que está com as mãos estendidas para mim. Ele jamais me desamparará. Cara, eu estou muito pentecostal hoje, nem eu estou acreditando. Segundo, o Centro de Engajamento Bíblico Bira mostrou que jovens que se alimentam da palavra, estudar a palavra, o sentimento de raiva e estresse caiu 32%. Só para você ver que o negócio é tão sério, mas tão sério, que eu sou professor. Eu trabalhava naquela que é considerada a melhor escola evangélica de Goiânia. Rapaz, eu fico vendo a quantidade de jovem que anda estressado. Eu me lembro uma vez uma briga que deu porque nós não quisemos abrir o portão porque o menino tinha chegado atrasado. A mãe pega e fala assim: minha filha, lava vazia. O que, mãe? Estressada, grilada. O pai faz um pedido, menino estressado, nervoso. Meu filho, teu pai trabalhou na roça e não andava estressado desse jeito, grilado. Mas sabe por que isso acontece? Excesso de tecnologia no cérebro. Sabe o que acontece? Ficar 5, 6 horas na frente de um computador, aquilo lá força seu cérebro, aquilo lá te deixa um alto índice de estresse. Mas o que eu quero que você entenda é que vez ou outra o estresse vai ser normal, a raiva vai ser normal. A grande questão é, aqueles que se decidirem passar mais tempo lendo a palavra, estudando a palavra, mais tempo do que passa nas redes sociais, pode ter certeza, a palavra de Deus trabalha no emocional desses jovens. Depois, aqueles jovens que leram e estudaram a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana, amargura, relacionamento, amarguras em relacionamentos, seja com amigos, seja com os pais, seja com os namorados ou namoradas, seja com o noivo, o sentimento de amargura, ele cai 40%. Sabe o que eu quero que você entenda? A Bíblia diz em Hebreus 12:15, dizendo assim: antes, vigiai, pois ninguém se prive da graça de Deus, e vigiai para que nenhuma raiz de amargura brotando em vosso coração vos perturbe e vos prive da graça de Deus. Sabe o que o texto está querendo dizer? Cuidado, porque raiz de amargura vai fazer muito jovem parar no inferno. Segunda coisa, se você não crê no poder do Espírito Santo, você jamais poderá ter um coração regenerado. Sabe por que eu estou falando isso? Porque perdão é milagre, e milagre não é os homens quem faz é o Espírito Santo de Deus. Segundo, é aquilo que o pastor Hernandes Dias Lopes costuma dizer, vamos ficar atentos, porque não perdoar alguém é tomar um copo de veneno achando que quem vai morrer é a outra pessoa.
não se esqueça do que eu vou lhe dizer. O maior erro que nós podemos cometer, já cometemos contra Jesus, e Ele mesmo assim nos perdoou, pegou a nossa dívida que era contrária e cravou lá na cruz do Calvário. Vamos ler a Bíblia, pois o Espírito Santo vai queimar a raiz de amargura no nosso coração, e nós vamos andar livres para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Irmãos, eu não vou falar frases de efeito emocional, porque eu odeio essas coisas, mas o Espírito Santo de Deus nessa noite, acredite, Ele está fazendo você receber a palavra dEle. Há uma unção do Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. Levante sua mão para os céus e escute bem o que eu estou lhe dizendo. O Espírito Santo de Deus está tocando o coração de jovens aqui nessa noite. A palavra de Deus, que é considerada martelo, a palavra que é considerada espada, ela está cortando a raiz de amargura bem no exato problema. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Te feriram, te magoaram, mas não se esqueça, não ponha sua fé no homem. Homem pode te decepcionar, pregador pode te decepcionar, cantor pode te decepcionar, sua mãe pode te decepcionar, seu pai pode te decepcionar, mas olha para Jesus Cristo, Ele jamais vai decepcionar você. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. 57% a menos de problema com drogas e alcoolismo. Olha para você ver o que as estatísticas têm mostrando. Que jovens que se alimentam da palavra, 57% a menos de problema com drogas e com álcool. Meus irmãos, Jesus chegou a dizer assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A pergunta que fica é: o que é a verdade? Resposta: Ele disse na oração sacerdotal do capítulo 17, na oração que Ele faz a Deus: Pai, santifica-os na verdade, pois a Tua palavra é a verdade. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Há vícios, pecados, mazelas que acontecem conosco. Não tenha como seu Deus a sua libertação. Aconteça o que acontecer, tenha como seu Deus Jesus. Sabe por quê? Você não consegue se libertar dos problemas, dos pecados sozinho. Eu não consigo. O único que pode e vai fazer isso é o Espírito Santo de Deus. Aí, pastor Bira, vamos ter o que vai acrescentar, o que vai crescer. A ação de compartilhar a fé. Olha só, a ação de compartilhar a fé daqueles que estudavam a Bíblia 4 vezes por semana cresceu 200%. Sabe o que Jesus falou em Marcos capítulo 16? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, vírgula. Antes quem porém não crê será condenado. É estes os sinais que haverão de seguir se vocês crerem em meu nome. Em meu nome vocês irão batizar, em meu nome vocês irão falar novas línguas. E se alguma coisa mortífera vocês tomarem, fiquem tranquilos, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe o que eu quero dizer? Jesus te escolheu para você compartilhar sua fé. Stanley, o que você está querendo dizer? Que eu tenho que explicar o plano vicário da salvação? Se não der conta de fazer isso, traz menos jovem para a igreja. Chegar aqui, deixa que eu e os pregadores que o Bira chama resolve o problema. Traga jovens para a igreja, compartilhe a sua fé. Jesus te chamou, foi para você arrancar pessoas das trevas e colocar na luz. Pegar gente que estava caída e colocar de pé. Pegar gente doente e curar. Jesus chamou essa igreja, os jovens da sede de Campinas, para arrancar jovens do inferno e colocar rumo à nova Jerusalém celestial para a glória do nome do Senhor. Receba o espírito de evangelismo nessa noite. Receba o espírito que vai fazer você não desperdiçar nem mais uma rua, nem mais nenhuma viela. Vá, observa, minha filha, a sua amiga está entrando para dentro de quarto, está pegando gilete, está cortando os pulsos. Repara, meu brother, esse seu colega está na base da depressão, feriram ele, está traído. Traz essa menina para a igreja, traz esse jovem para a igreja. Deus tem um plano
mas Deus não vai descer lá do céu para pregar. Deus escolheu você para pregar, e é por isso que Ele vai lhe encher de poder nessa noite, para você ter ousadia para falar a palavra dEle, para pregar o nome dEle, e para falar que Ele cura, e que Ele salva, e que Ele liberta. O que mais estava acontecendo, Starley? Simples. O sentimento de estagnação espiritual caiu. Sabe aqueles momentos que a gente acha que está parado? Sabe aqueles momentos que a gente acha que não está crescendo? Sabe aqueles momentos que nós pensamos que abandonamos o primeiro amor? E eu quero dizer algo para você aqui nessa noite. Se você vem para a igreja e você fica olhando mais para o mensageiro do que pela mensagem, se você fica olhando mais para o pregador do que a pregação, se você olha mais o ministério de louvor do que o Deus que é louvado, então significa que está na hora de nós voltarmos ao primeiro amor. A palavra de Deus vai te levantar e vai colocar você na jornada que você nunca deveria ter saído. E acredite, espiritualmente você vai prosperar. Sabe por quê? Porque Deus te escolheu primeiro para salvar. Segundo, Deus te escolheu não é por causa do prejuízo que você dá para o reino dele agora. Jesus sabe a arma que você vai ser nas mãos dele daqui a 5, daqui a 10 e daqui a 15 anos. Você não vai parar espiritualmente. Sabe por quê? Porque a ordem de Deus é para que você vá e avance para o louvor e para a glória do nome dele. E que mais? Para começarmos, finalizar, 61% menos chance de se envolver com pornografia, 68% menos chance de envolver com sexo fora do casamento. Eu sou professor de ensino médio, eu falo na minha sala, católicos e evangélicos, eu falo inclusive para os meninos que são católicos, nem a igreja católica liberou sexo antes do casamento. Há 49 textos no Novo Testamento que proíbe de forma frontal a prática da fornicação. Não é algo apoiado pelas escrituras. Mas aqueles casais que decidiram estudar a Bíblia durante 6 meses, 4 vezes por semana, houve um índice de libertação de 68%. Meus irmãos, a revista Ultimato recentemente lançou um desafio desse. E é incrível como nós pentecostais ainda temos uma dificuldade. Mas escute o que eu vou lhe dizer. Se prepare, guarde seu corpo, acredite. Deus tem uma vitória sobrenatural para você. Fica tranquilo, não escolha outra coisa a não ser a vontade e o plano que Deus tem para você. Depois, 74% menos chance de se envolver com jogos e vícios de azar. Sabe o que eu quero que você entenda? Leia a palavra, memorize os versículos da palavra, estude a palavra, ouça a palavra, aprenda sobre a palavra, porque a palavra ela vai gerar fé. Romanos capítulo 10 verso 17 vai dizer que a fé não vem pelo louvor, a fé não vem pelo conselho, a fé não vem pela oração. Romanos capítulo 10 verso 17 vai dizer que de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu estou falando isso porque em Atos 16:31 há uma promessa bíblica que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Eu quero dizer para alguma menina que está aqui me ouvindo, quanto mais você estuda a Bíblia, quanto mais você lê a palavra, mais Deus vai acrescentar a tua fé. Quanto mais Deus acrescentar a tua fé, você vai ver teu pai e você vai ver a tua mãe se curvar a Jesus Cristo de Nazaré da Galileia, e eles vão confessar dizendo que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Starley, quem mais que a Babilônia quis fazer? Primeiro, a Babilônia quis mudar a alimentação deles. Segundo, a Babilônia no verso 6 quis mudar a identidade dos jovens. Vê comigo Daniel capítulo de número 1, versículo de número 6. Olha só o que está escrito: e entre esses jovens, os que foram levados, entre os filhos de Judá estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes. De Daniel pôs Beltesazar, de Ananias,
de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e de Azarias colocou Abdinego. Escute bem o que eu vou ler para você aqui. Escute bem o que eu vou ler. Em determinadas ocasiões, Nabucodonosor tinha interesse em mudar o nome dos jovens. De Daniel e dos seus 3 amigos, Nabucodonosor queria torná-los babilônicos. É isso que Satanás quer fazer comigo e com você. Ele nos quer tornar alguém desse mundo. Mas você lembra que Jesus falou? Nós estamos aqui, mas a juventude aqui da sede do campo de Campinas não é daqui. Nós somos do céu, nós somos do céu. Em hebraico, Daniel significa Deus é meu juiz. A partir de agora, seu nome era Beltesazar, que significa Bel proteja a sua vida. Ananias significa o Senhor, quem é? O Senhor demonstrou a sua graça. Seu novo nome era Sadraque, que significa sobre o comando de Acu, que era o Deus Lua. Misael significa quem é Deus. Agora o nome dele se chama Mesaque, que significa quem é como Acu. Azarias significa o Senhor ajuda. Seu novo nome, Abdinego, que significa sobre o comando de Nego, ou de Nebo, ou de Nabu, que era o Deus do aprendizado e da literatura. Foi esse o método que o rei utilizou para comprometer a espiritualidade dos jovens na Babilônia. Escute bem. Quando o pai de Daniel nasce, ele coloca o nome dele vai se chamar Deus é meu juiz. O nome dos seus 3 amigos, sabe o que significava? Quem é como o nosso Deus? Quem é grande igual a Ele? Quem é poderoso igual a Ele? Antes do Gênesis, e Ele vai continuar sendo depois do Apocalipse. Ele não tem início, Ele não tem meio, Ele não tem fim. Não tem ninguém que está acima dEle. É isso o que o nome desse camarada significa. A partir de agora vamos mudar. Quem é como Acu, que era o Deus da Babilônia? Era esse o método que Nabucodonosor utilizava. O que eu quero dizer para você é que nós devemos ficar atentos, sabe por quê? Porque Satanás está trabalhando para tentar mudar o meu e o seu nome. E sabe por que eu estou dizendo isso? E aqui eu vou fazer algo que eu tenho certeza que se o nosso bispo estivesse aqui, ele ia elogiar. Porque se tem uma bandeira que nós não podemos abrir mão, é de quem nós somos. Sabe quem que nós somos? Primeiro, somos lavados e remidos no sangue de Jesus de Nazaré da Galileia. Quem nós somos, Stanley? 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a juventude conectados, aqueles que saíram das trevas para a maravilhosa luz. Segundo, e aqui eu vou falar o que eu disse que nossa presidência sempre vai batalhar. Somos jovens pentecostais, sabia disso? Somos jovens pentecostais. Inclusive eu quero falar para os que vão ouvir essa mensagem, que não é porque eu sou amigo de 2 doutores em teologias presbiterianos, não significa que eu sou calvinista. Eu acredito no poder do Espírito Santo. Eu acredito no batismo com o Espírito Santo. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu tenho lido, pastor Bira, a história de Daniel Berg e Gunnar Vingre. Eu me dediquei esse último mês a entender quem eles eram, quais são as bandeiras que eles levantavam. Fique de pé. Sabe o que eu descobri? Eu descobri algumas coisas. Primeiro, a Assembleia de Deus sempre levantou a bandeira. Pelo menos era assim na primeira onda do movimento pentecostal. Sabe o quê? As nossas pregações eram 2. Jesus batiza com o Espírito Santo. Segundo, Jesus está voltando. Meu presidente me entregou a liderança de uma vigília. Nós do Ministério Fama não tínhamos. E quando eu menos percebi, isso caiu nas minhas mãos. E eu tenho falado lá, nós não vamos abrir mão dessas 2 ações. A pregação que diz que nós somos do céu. E segundo, Jesus batiza com Espírito Santo e com fogo.
Terceiro, irmãos, nós jovens acreditamos que Jesus cura, que Jesus pega a enfermidade, e quando Ele estende as mãos, a enfermidade não suporta o fogo da cura que está nas mãos de Jesus. Nós acreditamos que Jesus liberta, nós acreditamos que Jesus restaura. Porém, isso são ações do Espírito. A pergunta é o que é que nós temos que fazer? É justamente, se você observar, talvez você passou por essa experiência, já foi naqueles retiros de jovens, aonde aqueles presbíteros de 50, 60 anos, eles pegam o microfone e falam assim: Pai Senhor, juventude! Aí nós, Pai Senhor. Aí ele pergunta assim: o que está acontecendo? Nem está parecendo que é culto de jovens, nem está parecendo que é retiro de jovens. Já viu isso? Sabe por que eles falam isso? Porque na época dele, quando ele era jovem dentro da igreja, sabe como é que era a vida dele? Ele acordava sábado de manhã, metia uma consagração com a juventude dele até meio-dia. Aí eles iam para a casa de um dos jovens e almoçavam. De tarde, eles metiam a tarde todinha evangelizando. De noite, eles estavam no culto deles. Sabe como é que era o culto deles? Quando eles cantavam assim: nós abrimos esse culto. Eles cantavam que Deus estava abrindo na terra, mas na verdade Deus já tinha aberto o culto lá dos céus. O Espírito Santo descia. Segundo, eles não eram bons de teologia. Talvez o contexto e talvez a hermenêutica e a exegese deles era alterada. Na verdade, eles nem sabiam pregar direito. Mas eles viam em jejum e oração, e simplesmente o Espírito Santo rodeava a igreja de fogo. Eu me lembro que uma vez eu dirigi um culto quando eu era líder de jovens. O culto que eu nunca achei que ia dar nada. Ninguém orou naquele dia, ninguém fez nada. Quem estava pregando era um amigo meu que é do campo de vocês, lá na cidade de Goiânia. Ele nem é bom para pregar, se ele ouviu falar isso. Ele começou a pregar, a gente viu e começou a sentir quando o vento entrou dentro da igreja. O culto naquele dia começou 7 horas, mas parou 3 horas da manhã. Eu lembro que uma moça levantou, ela caiu endemoniada, e ela saiu no meio da Avenida Tropical, lá no setor Recanto do Bosque. O Bira já esteve pregando no Campo de Campinas do Brisa lá. Bem no meio daquela avenida, um dos nossos jovens olhou para os céus e falou assim: Senhor, se o Senhor está conosco, nos dá um sinal. Aonde esse demônio estiver, amarra. 15 minutos depois, eles são um camarada na mobilete, falando assim: ó, tem alguém que está lá no meio da avenida, o ônibus vai passar por cima, ela está amarrada com as mãos para trás. Sabe aqueles cultos aonde nós íamos e a estrutura não era boa igual a essa? Não tínhamos um sistema de som igual a esse. Nós na verdade não tínhamos, alguns custavam ter violão. Mas o Espírito Santo quando vinha latente, encher a nossa alma. Escute bem o que eu vou lhe dizer. O Espírito Santo ainda fala. Escute bem o que eu vou lhe dizer, o que eu disse para o líder de jovens de vocês há algumas semanas. Eu não sei se ele encaminhou aquele áudio. Nesses últimos dias eu tenho subido todos os dias para orar. Quando Deus me escolheu, e a partir de agora eu estou só para o ministério, tanto eu quanto minha esposa. Eram 2 horas da manhã, eu estava deitado na minha cama. O Espírito Santo, era como se ele tivesse pegado uma brasa, um espeto, e queimou meu coração. Foi quando eu mandei a mensagem para o Bira: Bira, acredite no que eu vou te falar. Deus escolheu o congresso de vocês para fazer proezas. Eu vi algumas mensagens, e escute só o que eu estou dizendo. Não esqueça do que eu vou lhe dizer, jamais. Tendo pregador famoso ou não, tendo cantor famoso ou não, tendo homens de renome ou não, eles podem faltar. Pregador famoso pode faltar. Num congresso igual aquele, a única coisa que não pode faltar é o Espírito Santo de Deus. Surimi cantarabaxere. Sabe por que eu estou lhe falando isso? Porque a Assembleia de Deus foi crescido debaixo do manto, foi da oração. Plante o seu joelho e ora. E eu quero falar algo aqui para alguém. Eu quero falar algo para uma pessoa aqui. Eu nem casado era. Eu estava justamente na casa da minha mãe. Eu me lembro que Satanás fez de tudo para derrubar nossa casa, destruir nossa família. Eu entrei para dentro do meu quarto. Enquanto eu dobrei o joelho, eu ouvi o Espírito Santo falar assim no meu coração: Starley,
enquanto nessa casa tiver pelo menos um de joelho dobrado, Satanás ele vai soprar, mas essa casa nunca irá cair. Eu quero falar isso para um jovem aqui. Enquanto na sua casa tiver um, e esse um é você, de joelho dobrado, escute só, Satanás ele vai tentar destruir, mas a sua casa não irá cair. Sabe por quê? Porque quando Satanás e seus demônios bater na porta da sua casa, quem vai abrir é o Espírito Santo de Deus. Vamos orar, vamos voltar a orar, vamos voltar a orar, vamos voltar a clamar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não depende de nós, o Espírito Santo não depende de mim nem de você. O Espírito Santo depende simplesmente de nós termos um coração aberto. E quando Ele quer descer com o coração aberto ou fechado, Ele vem e invade a nossa alma. Vamos voltar a levantar a bandeira de jovens avivados. E eu estava vendo a história hoje de algum desses avivalistas, hein? Quem diria? Martinho Lutero de joelhos dobrados, 3 horas por dia. John Knox, um homem que orava tanto dentro do seu gabinete que até as paredes começaram a transpirar por causa do suor daquele cara. E John Wesley, no seu documento, exigindo que os seus pastores orassem pelo menos 6 horas por dia. Sabe o que chama a atenção? Daniel Berg e Gunnar Vingre, por onde eles passavam, eles deixavam um rastro de milagre e as pessoas saíam salvas. Sabe por quê? Oração, oração, oração. Você sabe que você veio de um ambiente pobre, você sabe que seu pai não acredita em você, sua mãe não tem formação superior, mas ore e faça a sua parte. Vai vir diploma superior, vai vir o seu nome publicado no Diário Oficial da União. E quando você chegar lá, não se esqueça que, como Daniel, Deus vai te levantar no cativeiro babilônico. É para você colocar suas habilidades e dizer: Senhor, todas elas estão em teu benefício, todas elas estão no teu reino, para o louvor e para a glória do teu nome. É agora que eu quero saber se é corajoso. Estou te chamando é para orar, não estou te chamando para você rezar, estou te chamando é para você orar, porque o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Nunca por esses dias Deus tem tocado tanto o meu coração. Quando eu entendi que Deus me chamou, foi para servir a Ele, foi numa igreja Assembleia de Deus. Foi para que eu prostrasse, obedecesse os meus líderes e cumprisse aquilo que eu nasci para fazer. Tem jovens aqui que são chamados para o ministério, não são todos, mas tem uns aqui, escute bem o que eu vou lhe dizer. Meu brother, vai por mim. Antes de você nascer, Deus já escolheu as suas cordas vocais para ser arma na mão dele. E o presidente me ligou semana passada, está ali, eu preciso de uma ordem sua, estou dando uma ordem para você, vem pregar na vigília hoje. Estava dando entrevista à Barra de Paz. E lá eu falei para a juventude lá da sede, como para todos os líderes de departamentos: Deus não respeita livre-arbítrio na vida de quem é chamado. Você quer ver? Pode ser Daniel, meu companheiro, pode estar no meio da Babilônia, se Deus escolheu, ou na Babilônia em Israel, Deus vai usar. Segundo, pode ser Ezequiel, pode estar no meio da Babilônia, Senhor, mas quem sou eu? Sou cativo. Ezequiel, tu vai falar a minha palavra, quer o povo ouça ou deixa de ouvir? Eu te levantei e fui para ser profeta. Elias foi para dentro de uma caverna. Não se esqueça, Elias, Deus também entra na caverna. E pode estar dormindo, tem anjo de Deus que diz: Elias, se levanta, as suas cordas vocais eu vou usar. Pode ser Jonas, pode ter dinheiro, pode estar dentro de um navio e querer ir para a Espanha. Deus é Senhor do navio como é Senhor dos oceanos. Sabe o que vai acontecer? Ó Jonas, você vai cumprir o que Deus te escolheu, ou você vai por cima do navio, ou vai por dentro do ventre do peixe, vai fedendo a peixe, mas vai chegar e vai cumprir aquilo que Deus escolheu para você fazer. O Espírito Santo de Deus está nessa noite, escute o que eu estou falando. Ele vai fazer você voltar ao primeiro amor hoje.
Aquilo que Deus não fez no congresso, Ele escolheu a data de hoje para fazer. Quantos estão dispostos a orar comigo? Levanta as mãos.